Bom dia, gente. Bom dia. Alegria estar aqui com vocês. Obrigada. Quem tem que receber aplauso são vocês. Eu estava aqui, cheguei mais cedo e fiquei observando, fiquei sentindo o ambiente, né? E eu fiquei me lembrando da época em que as pessoas iam buscar Jesus. Iam atrás de Jesus em busca de um alívio, em busca de um socorro, em busca da paz. E eu fiquei pensando o que é que todos nós estamos fazendo aqui hoje. Por que viemos até aqui hoje? Na verdade, nós também estamos aqui em busca da paz, em busca de Jesus, em busca da harmonia, da renovação interior. Então, é uma oportunidade que poucos ainda têm. Muitos estão sofrendo, muitos estão passando por momentos difíceis, mas poucos já conhecem o caminho que leva a Jesus. E é Jesus quem diz uma determinada época assim para os seus discípulos: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, tristes, amargurados, sofridos, que eu vos aliviarei. E aí a gente pensa que, à medida que estivermos sofrendo, estivermos sentindo dores, dificuldades, é só a gente ir atrás de Jesus. Ele falou, ele prometeu que ia nos aliviar. Mas a verdade é que em seguida a esse convite, ele traz uma condição singela, fácil de ser cumprida. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus coloca essas três condições, a gente buscar o jugo, o fardo e aprendermos com o exemplo dele, a gente entende que aí está a condição de encontrarmos a harmonia, de encontrarmos a oportunidade de estarmos felizes, de sermos felizes, não por um dia, mas de uma maneira mais definitiva. Muitos buscamos, sim, a cura, buscamos arrumar a nossa vida, consertar as nossas dificuldades. Durante toda a existência, muitos procuraram Jesus, muitos procuraram recursos para se curarem. Na verdade, muitos propunham até negocinho a Deus. Olha, me dá cura e eu prometo. Eu prometo o quê? Eu prometo revestir a igreja toda com tinta de ouro. Eu prometo caminhar vários metros, não caminhar, mas me colocar de joelhos e me movimentar de joelhos. Outros dizem assim: eu prometo que se eu ficar boa, eu vou dar tanto para tal lugar. Eram propostas de negócios, como se Deus, como se Jesus pudesse se materializar através, para nós, no sentido de nos beneficiar através de negócios. Eu que moro em Minas, costumo às vezes ir ali perto, Ouro Preto, Congonhas, e a gente vê as igrejas e todas assim com imagens, né? Imagens de ouro, paredes de ouro, altares de ouro, e alguns desses pequenos templos construídos no momento final de alguém que estava ali bem ruim na saúde, com muita dificuldade, e resolve prometer: se eu ficar bom, eu vou deixar o dinheiro para construir mais uma capelinha. E aí a gente começa a pensar:
será que Deus, na sua infinita misericórdia, iria permitir que alguém que durante toda a sua vida não olhou para o semelhante, não cuidou dos necessitados, não cuidou nem de si, mas que na última hora propôs um negócio a Deus: eu quero a saúde e em troco eu construo um templo. E aí o outro, aquele outro que toda a vida foi bom, que toda a vida foi humilde, toda a vida foi tolerante, mas que naquela última semana, por causa da dor, por causa da dificuldade, ele estava meio nervoso. Aí ele perdeu a paciência. Será que Deus permitiria que aquele que foi a vida inteira dedicado, humilde, atencioso, só porque perdeu a paciência na última semana de sua vida, esse fosse para um lugar eternamente ruim? Ia pegar fogo, ficar num lugar cheio de fogo a vida toda. E o outro que nunca foi indiferente ao amor, à caridade, era grosseiro com a família, com os funcionários, no último momento ele negocia com Deus e ele vai para o céu. Eu tinha um problema com o inferno, sabe, gente? Eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou ficar? Porque eu acho que eu tenho que ir para lá. Por quê? Eu olho para os anjos que a igreja mostra, que os livros mostram. Eu só vejo o anjo lourinho, de cabelo cacheadinho, de olhos azuis. Eu nunca vi um anjo negro. Então, não tem lugar para mim lá no céu. Ai, meu Deus, eu vou para o inferno. Eu vou queimar naquele inferno. Ai, eu não quero ir para o inferno. Então, não, Joselma, tem um lugar intermediário. Puxa vida, mas nem se eu for, assim, fizer um esforço, eu não consigo ir lá para o céu, para ficar naquele ambiente de paz, ouvindo músicas suaves, comendo maçã bonita, né? Porque eu era muito necessitada a nível material. Então, maçã naquela época, vocês vão falar assim, de que época que ela é? Outro dia mesmo, não há tanto tempo assim não. Foi só, né? Então, é do século passado, eu sou do século passado. Por desaforo, tem um monte de gente aqui também do século passado, né? Então, maçã não era tão simples assim. Eu me lembro quando eu era criança, a gente ia comprar, ia para o cinema, para a volta a gente vinha a pé para comprar. Podem acreditar, os mais jovens não vão acreditar. Aquela uva grande, a gente comprava uma uva, na época, por 20 centavos de cruzeiro. Eu adorava aquela uva. Eu não mordia, eu ficava com ela na boca, sentindo. Era difícil as coisas. Então eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não quero ir para o inferno. No céu eu não entro porque eu sou negra. E eu pensava, mas por que eu sou negra? Por que eu sou diferente dos demais? Por que eu não sou igual às minhas amigas? Por quê? E aí, o tempo passava, eu não entendia isso. Eu não entendia esse Deus que para eu ficar boa, para eu me curar, eu tinha que propor um negócio material para ele. Eu não entendia aquele Deus que fazia com que houvesse separação. E então, a gente consegue encontrar os caminhos os mais variados da vida, a gente encontra a doutrina espírita. E a doutrina espírita vem dizer que eu vou encontrar sim Jesus. Eu vou encontrar Jesus em todas as oportunidades. E aquele convite que ele faz, vinde a mim todos vós. Eu posso ir também. Eu tenho a chance de ir também. E não apenas ir atrás,
Mas eu ter certeza que por mais dificuldades eu tenha, por mais limitações eu possua, eu tenho chance de me reposicionar e de encontrar harmonia. Então, quando nós estamos aqui num domingo, desculpa, é sábado, domingo? Sábado. Nessas alturas eu já perdi. Então, num sábado pela manhã tão bonito, nós estamos sim em busca de Jesus. Mas não o Jesus que faz milagres exteriores. Não o Jesus que simplesmente permite que os médiuns atuem em mim e que eu saia daqui livre de todas as minhas dificuldades. Mas o Jesus que promove o maior fenômeno na minha vida. O fenômeno da mudança interior. O fenômeno que me faz com que ontem estava achando tudo tão difícil, que ontem eu entendia que eu era a vítima da vida. Hoje, aqui, junto com tantos, ouvindo as músicas, cantando, buscando o esclarecimento, buscando o socorro, eu sei que esse Jesus não é um Jesus em que eu só me lembrava dele preso na cruz, com a cabeça caída, umas gotas de sangue que desciam em sua testa. Não. O Jesus que a doutrina espírita apresenta para todos nós, o Jesus que se apresentou para todos nós, é um Jesus companheiro, é um Jesus irmão, é um Jesus que nos ouve, que sabe das nossas necessidades. E ele, na medida que sabe das nossas necessidades, ele antecipa a solução. Ele sabe o que é bom para cada um de nós. É um Jesus que eu já não preciso mais ter rituais para falar com ele. O grande ritual que me leva até Jesus é a mudança interior. É eu conseguir, aos poucos, ser menos brava, ser mais paciente com as coisas. E aí alguém vem perto de mim e diz assim: José, eu perdi a paciência. Eu costumo dizer, ninguém perde o que não tem. Perdeu a paciência porque ainda não tem paciência. Porque a verdadeira paciência é quando você alcança esse estado de paciência, você passa a ser paciente com tudo. Mas ser paciente não quer dizer que a gente vira bobo. As pessoas interpretam, às vezes, tudo um pouquinho à sua conveniência. A paciência é aquela que nos faz administrar, por exemplo, as dores que nós estamos sentindo, as dores físicas, as dores morais, o relacionamento difícil, o emprego que a gente perdeu e a gente tem paciência para deixar passar aquela fase. Esse estado de paciência que nos prepara para sermos verdadeiramente curados. A verdadeira cura não se dá apenas quando eu encontro o alívio das dores no meu corpo físico. A verdadeira cura se dá quando, além do alívio das dores físicas, dos males que nos alcançam, das dificuldades que nos alcançam, eu também mudo a minha maneira de ser. Eu deixo de ser aquela criatura implicante, exigente, e passo a ser mais simpática. Eu passo a ser mais tolerante. Eu ouço mais aquelas pessoas difíceis que a gente vê assim. Ih, lá vem fulano, deixa eu ver se eu dou um jeito de sair dele aqui. Ai, meu Deus, ele vai me falar no... Aí você aprende, na medida que você deixa Jesus fazer morada em seu coração, você aprende a ouvir. Você aprende a falar aquilo que é possível e que é necessário para o semelhante. Então, estamos aqui em busca de Jesus. E é interessante que na medida que ele disse que nós pudéssemos tomar para nós o jugo, o fardo, e sermos como ele, humildes de coração, nós vamos tentar entender, mas que fardo é esse? Que jugo é esse?
eu vou precisar ser crucificada como ele para poder encontrar Jesus, para poder estar ao lado de Jesus? É claro que nós vamos passar por situações complexas, nós vamos enfrentar dificuldades, mas com Jesus. Esse Jesus que vai nos levar a entender as engrenagens da vida. E nós vamos entender que o jugo, o fardo, representam as leis de Deus. As leis de Deus que eu passo a observar. Alguém vai dizer, mas onde que eu vou ter que aprender e decorar as leis de Deus? Não. Elas se resumem em algo que é tão fácil de entender. Aquela lei máxima na sua passagem pela terra que ele deixou para nós. Fazei ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Todas as vezes que eu conseguir agir com o meu semelhante da maneira que eu gostaria que o semelhante agisse comigo, eu estou tentando observar as leis divinas. As leis divinas, elas são muito importantes para todos nós, mas nós vamos aprendendo a conviver com elas na medida que nós apaziguamos a nossa alma, na medida em que a gente desacelera a nossa mente e começa a observar a natureza, observar o outro nos olhos. É tão interessante, a gente passa pelo outro na correria, a gente nem sabe a cor do olho dele. A gente nem sabe se ele está sofrendo, se ele está feliz, porque tudo isso a gente às vezes deixa o olho refletir, porque nós estamos correndo, nós estamos aflitos, nós estamos disparados tentando alcançar. A gente chega lá na frente e fala, alcançar o quê? Por que eu corri tanto? Na verdade, essa observância da lei, sermos humildes no sentido de entender que nós não somos os únicos portadores da vida e da mensagem na face da terra. Nós vamos aprender que o semelhante, o nosso semelhante, ele tem uma mensagem de amor para mim, ele tem um recado para mim que eu preciso parar para ouvir e para entender. E na medida que nós vamos adentrando, tentando abraçar esse Jesus, que a gente veio em busca dele, nós vamos nos lembrar que ele disse assim, eu sou a porta por onde passarão as ovelhas. Aí, se a gente não para prestar atenção, nós vamos dizer assim, mas esse jovem, se a gente não soubesse, quem era aquele jovem? O jovem Jesus. Puxa, mas esse jovem era muito prepotente. Ele dizer que ele era a porta por onde passaram as ovelhas. Ah, mas ele não disse só isso? Ele disse muito mais. Ele disse assim, eu sou o bom pastor. Meu Deus, que jovem! Ou ele é maluco, ou ele é prepotente, ou é vaidoso. Ele não apenas disse, eu sou o. Ele já se define, usa o artigo definido, eu sou o. Nós mineiros que somos, diz que nós somos assim meio que dá umas disfarçadas, né? A gente diria assim, não, eu sou um pastorzinho, eu sou aí. Não. Jesus disse, eu sou o. Ele excluiu outros. Mas ele não disse apenas que ele é o pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. Aí eu, na minha postura de crítica, ia dizer, mas ele é demais, prepotente demais, ele não é só o pastor, ele ainda diz que ele é o bom pastor. Mas a gente vai aprendendo na observação, no estudo, na reflexão, que ele, Jesus, simplesmente não foi por prepotência, não foi por vaidade, ele simplesmente assumiu as qualidades que ele possui. Se eu aqui perguntasse a vocês,
neste momento. Eu diria assim, gente, lá na estrada houve um problema e tem alguém que está precisando de ser levado agora. Eu preciso de um motorista aqui. Tem um motorista aqui? Levanta a mão quem é. Ah! Vocês assumiram que são motoristas. Mais do que isso, e se eu dissesse, eu preciso de um bom motorista? Eu tenho certeza que talvez fossem alguns poucos. Aí ele disse, eu sou um bom motorista. Olha, gente, então nós assumimos por quê? Nós temos consciência do que conquistamos. Nós temos consciência do que somos. Nós temos consciência que somos capazes de sair daqui, pegar o carro e levar alguém até onde for preciso. Foi simplesmente o que Jesus disse. Eu sou o bom pastor. E ele então diz, vinde a mim todos. Ele não separa. Todos vós que estáis cansados, aflitos, amargurados, depressivos. Ele não falou depressivo, mas a gente inclui, porque entende que estamos. Eu vos aliviarei. Então, na medida que a gente vem em busca da ajuda, do socorro, do amparo, nós estamos em busca de Jesus. Ele, o nosso amigo. Ele que nos abre o caminho de luz. Ele que nos mostra a oportunidade de vivenciarmos com equilíbrio tudo aquilo que a gente está passando. Jesus que nos mostra que eu não estou sofrendo porque eu sou vítima, porque eu tenho alguma coisa diferente. Jesus me mostra, e a doutrina espírita esclarece, que eu estou passando por uma dor no momento para consertar equívocos que eu cometi no passado. A doutrina espírita nos diz, o grande objetivo da reencarnação é me dar a chance de consertar o passado, as bobagens que eu fiz lá atrás, por ignorância. Consertar e progredir. Então eu estou num ambiente, no mundo, onde eu tenho a chance de consertar os meus equívocos do passado, mas eu estou matriculada numa escola onde eu aprendo a viver. E na medida que a gente pensa isso, que nós estamos aqui para consertar o mundo, consertar a cada um de nós, nós vamos entender que o sofrimento para nós outros é uma bênção. Isso não nos leva a ficar conformados com o sofrimento e com a dor. Eu ficar sentada no canto, o que é que você tem? Estou sofrendo. Mas vamos buscar o socorro. Não! Deus assim quis, assim seja. Deus não quer o nosso sofrimento. Ele permite que nós passemos por experiências para que a experiência nos eduque. E é preciso que a gente saia do ponto de dor. É preciso que a gente saia das dificuldades que temos enfrentado. É preciso que nós possamos olhar mais avante e dizer, eu vou chegar até lá. Eu vou buscar os recursos. Eu contava ontem, num outro grupo que eu estive, que há anos atrás, eu tive um problema em que eu estava em pé, conversando no trabalho, meu joelho dobrava, eu caía ao chão. Minhas mãos inchavam, elas ficaram enrijecidas, as duas mãos, e muitas vezes eu não conseguia nem me levantar, eu não conseguia caminhar. Foram 2 anos de muita luta, 2 anos em que eu buscava melhorar-me, buscava todos os médicos, fazia exame de sangue de 15 em 15 dias e dava tudo negativo. Até que, eu ainda não conhecia a doutrina espírita, até que alguém me levou até um farmacêutico espírita e ele, muito objetivo,
Quando eu cheguei perto dele, ele não teve papas na língua. Ele disse para mim: você precisa deixar de ser tão exigente. Eu pensei comigo: quem será que veio na minha frente e fofocou com ele? Olha, então eu sabia que eu era exigente. Eu sabia que eu era uma chata, porque eu imaginei que alguém foi lá e conversou com ele, contou para ele, né? Olha como é que a nossa consciência nos leva a ter noção do que somos e o que é que nós precisamos melhorar. Muito bem, passamos uma fase em que ele não me deu remédio, mas ele me deu um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu que não poderia, ninguém podia falar em Espiritismo comigo, que eu era muito brava, eu não gostava que falava, né? E eu contava isso ontem, eu gostava de limpar minha casa, limpar, e depois eu punha paninhos na porta, para que quem chegasse para visitar, entrasse assim, ó, limpando, arrastando os pés nos paninhos, para não arranhar o chão que eu tinha limpado. Eu não era muito exigente, não. Foi exagero daquele farmacêutico. Eu não era tão exigente assim, era só que eu não gostava que arranhasse o chão que eu limpava. Mas era muito mais do que isso. Eu exigia daqueles que trabalhavam comigo. Eu exigia daqueles que estavam em minha volta. Então eu vivia tensa, com perfeccionismo, como se eu fosse o espírito mais perfeito da face da terra. Tudo em torno de mim tinha que girar em torno da dita perfeição. E a doutrina espírita vem me mostrar que não é assim. Jesus já vinha dizendo, tanto que ele só aceitou o título de mestre na simplicidade e no profundo amor dele, né? Mas a gente passa pelo Evangelho como se o Evangelho fosse ultrapassado. E vem a doutrina e me estimula a razão, a fé raciocinada. E a gente começa a raciocinar, a gente começa a refletir e aí entende, de fato o que estava sobrando em mim era mania de perfeição, de cobrança, de exigência, mas a grande exigência que eu tinha que fazer era comigo mesma, para eu ser mais suave, para eu ser mais doce, para eu compreender mais os equívocos das pessoas que estavam à minha volta. E isso eu não fazia. E eu comecei devagarinho. Não pensem que eu já consegui 100%, porque essa mudança exige muito esforço de todos nós. Mas nós vamos aprendendo que o amor, o grande amor que inunda a terra, que me dá chance de crescer, dá chance para o outro e para o outro. Que a dor que muitas vezes me visita, é ela que me faz refletir a respeito da vida que eu levo e que eu preciso modificar. É a dor que muitas vezes me deixa na solidão, que me separa de meus familiares, e vem aquela dor da saudade, e vem aquela dor das dificuldades. É essa dor que muitas vezes, por eu estar só, me leva a valorizar a presença de outros junto a mim. Então, se nós estamos buscando Jesus através da cura, através da mudança, através da conquista de harmonia, nós precisamos oferecer algo em troca. Não aquela proposta de algo material, a parede pintada de ouro, a imagem de ouro, não. A promessa de caminhar não sei quantos metros ajoelhado, para que isso? Qual é o valor que eu estou dando para ele? A não ser que aquele, certamente nós temos o respeito grande por aqueles que fazem isso. E quando eles fazem, eles estão com humildade e gratidão. Então, eles estão no exercício de humildade e gratidão. Mas para Deus, não é necessário. Aquilo faz um bem ao outro, que faz um esforço para poder descer socialmente
naquele momento para caminhar, por exemplo, de joelho em público. Então, para ele vai fazer o bem no aspecto evolutivo. Para Deus não é importante. O que a nossa proposta é a nossa mudança. É a gente sair daqui ouvindo mais o outro, deixando o outro falar até o final. Tem vezes que a gente, por impaciência, o outro começa a falar, a gente corta e já sai e fala, né? Mas a gente precisa ouvir até o final. Tem gente que diz assim, não, comigo é assim, eu sou franco, eu falo a verdade mesmo. Quando alguém erra, eu falo a verdade com a pessoa. Falar a verdade é uma coisa. E ser franco de uma maneira, às vezes grosseira, é outra. Uma vez alguém me ensinou, tem 2 formas de dar pancadas na cabeça das pessoas. Ou melhor, tem 2 formas de você dizer a verdade para as pessoas. Aí me disse essa pessoa, uma delas, você quer dar uma pancada na cabeça da pessoa, pega uma barra de ferro, vai lá e, bum, bate a barra de ferro na cabeça da pessoa. Mata. Ela morreu, ela desencarnou, sem saber o que é, por que foi e tal. Mas existe uma outra forma, me disse. Pega uma almofada, põe na cabeça da pessoa e depois você bate a barra de ferro. Atordoa, entontece, mas não mata. É assim a verdade. Quando você diz a verdade para alguém, põe a almofada. A almofada da caridade, a almofada da tolerância, a almofada da compreensão. Aí você vai dizer a verdade para o outro, sim. Mas ele vai assimilar essa verdade de tal forma, pelo jeito como você disse, que ele vai sair dali lutando para se transformar. Mas, se você chegar e falar a verdade, sem nenhuma piedade, sem nenhum cuidado, você vai afastar a pessoa de você. Você vai afastar a pessoa da vida. Ela vai se sentir desprezada, rejeitada, e ela vai se sentir eternamente vítima. Na verdade, não somos vítimas. Nós, se formos vítimas, somos de nós mesmos, dos nossos equívocos, e não vítimas, por exemplo, do preconceito. Não somos. Nós não somos vítimas das dificuldades que nós enfrentamos, porque, na verdade, eu criei dificuldades para enfrentar, para mudar, para aprender a amar. Então, se eu vim em busca de Jesus, acima de tudo eu tenho que aprender uma coisa simples, fácil. Eu tenho certeza que vocês nem precisam ouvir isso. Eu tenho certeza que vocês já sabem e fazem. Perdoar. Não, perdoar é pouco. Não perdoar. Vocês vão falar, essa mulher é doida? É para perdoar ou não é para perdoar? É para não perdoar. Sabe por quê? Quem perdoou, quem tem que perdoar, está ofendido, está magoado, está melindrado. Então, ele tem que fazer um esforço para perdoar. Mas se a gente não perdoa e continua na mesma naturalidade na relação com o outro, isso quer dizer o quê? Eu não fiquei ofendido, eu entendi, não me machucou, não me magoou, eu não tenho que perdoar. Perdoar o quê? Se eu não fiquei ofendido. Ah, mas isso não é fácil. Para vocês deve ser, para mim não é. Não é fácil.
alguém vem e mexe com meus brios, me ofende, fala de mim, me calunia, e eu não vou ficar ofendida, é muito difícil. Mas se eu quero me curar, se eu quero encontrar Jesus, é a primeira coisa que eu preciso fazer. Superar os meus melindres, superar as minhas mágoas em relação às pessoas, superar as dificuldades que eu tenho com alguém que me maltratou. Então, este é o convite que todos nós, nessa manhã, estamos recebendo. Amar. Entender o que nos ofendeu. Limpar o nosso coração. Porque existem muitas dificuldades. Assim como naquele caso que eu disse, o meu problema era ser perfeccionista e mais uns outros que eu nem conto para vocês. Pode ser que para alguém, o que ele está precisando se libertar é a mágoa que ele traz de alguém. À medida que ele limpa, mas de verdade, só pensar assim, pensa na pessoa que te ofendeu, fecha os olhos e a abraça. Se você conseguir dar o abraço nela, você perdoa de verdade. Mas não é abraço assim, ó. Não, é abraço. Tentemos fazer isso com aqueles que nos causaram momentos de dor e de mágoa. Se nós conseguirmos fazer isso, nós já estamos a caminho da cura verdadeira. Porque nós já não estamos guardando no coração o veneno, as energias da revolta, da mágoa, do melindre em relação a alguém. É preciso que nós, quando buscamos Jesus, quando buscamos a harmonia de toda a nossa constituição física, nós ofereçamos em troca a vibração de amor, de tolerância. Tolerância. Como é difícil nós tolerar. Estou quase acabando, viu, gente? Prometo que eu não seguro vocês. Como é difícil a tolerância. Tem gente que não tolera um pouquinho de sal a mais no arroz, que não tolera que o arroz ficou meio cozidinho, tipo unidos venceremos, né? Grudadinho um grão com o outro assim, que você parte até quase que com a faca para fazer assim, de tão grudadinho que ele ficou. Aí você fica nervoso, saí de longe do meu serviço para vir em casa almoçar, e chega aqui tem esse angu no lugar de arroz para comer, né? Tolerância, gente. Um dia só não vai matar a gente, não. Aí alguém vai me perguntar, e se for todo dia? Aí a gente dá um jeitinho de ensinar a pessoa a fazer melhor, né? Então, é preciso que a gente aprenda a ser tolerante, né? Tem a mulher que põe o marido para fora do quarto para ir dormir lá no fundo, só porque o pobrezinho ronca, gente. Aí você fala assim, é porque você não tem um marido que ronca. Não, não tem marido de jeito nenhum, nem que ronca, nem que não ronca. Mas, nós não vamos tolerar a vida toda o ronco dele. Mas a gente vai ajudá-lo. Diz que agora tem uma maquininha, tal, tem um médico. Vamos lá. Aí você vai ajudá-lo. E não afastá-lo de si por intolerância. E aí a gente passa a ser intolerante com nós mesmos, né? Ave Maria, quando eu era adolescente, eu era intolerante com o meu cabelo. Eu tenho cabelo ruim. Meu cabelo é ruim. E aí eu queria ter o cabelo assim, que esvoaçasse, né? Que eu fizesse assim o cabelo balançar. Eu tinha um negócio do cabelo balançar assim, sabe? Aí vem a doutrina espírita e diz para mim, não, eu aprendo. Não é que a doutrina espírita vai me falar assim, mas eu aprendi que o meu cabelo não é ruim. Meu cabelo é crespo. Olha que diferença. Ele é um cabelo bom para mim. Bom.
dentro das minhas necessidades, é o cabelo que eu preciso. Então, ele não é ruim, como eu classificava antes, era intolerância minha. Não, meu cabelo é bom, ele é crespo, ele é adequado às minhas características. E na medida que a gente vai passando por isso, tem uns que não toleram o seu próprio corpo, que é gordo, o outro não tolera o próprio corpo, que é magro, o outro não tolera o próprio corpo, que é alto. Vamos aprender a amar esse instrumento evolutivo que Deus nos ofereceu. E cada um vem com o corpo que precisa para evoluir. Vem com as características que precisa para poder aprender a amar, a ser humilde, a perseverar no bem. Então, minha gente, precisamos visitar a nossa alma e ver como é que nós estamos nos colocando diante da vida. Aprender a ver com a natureza quanta coisa, como é que a natureza responde às agressões. Ela responde com amor, ela responde com as flores, ela responde com perfume. Que a gente possa, aos pouquinhos, sem exigir de nós mais do que damos conta, vamos mudando a nossa maneira de ser. Aí sim, nós poderemos dizer que aqui nós encontramos Jesus. Nós viemos ao encontro dele, nós viemos em busca dele e o encontramos. Porque nós encontramos a oportunidade de nos melhorarmos, mas encontramos também a oportunidade de deixar a nossa intimidade, a nossa alma, abrigar Jesus de forma definitiva, em que ele vai ter a harmonia, a vibração do amor e da paz em nossa alma, e nós estaremos multiplicando para todos os demais. Minha gente, a nossa conversa de mineiro é assim. Conversa de mineiro, a gente tenta falar a importância das coisas à luz de uma mensagem que seja mais suave, que cada um dê conta de fazer. Não adianta eu estar aqui falando de coisas que o outro fala, mas isso eu não consigo. Não. Mas dentro do nosso limite, tem tanta coisa que a gente consegue fazer, né? De dar um sorriso para alguém, parar para ouvir o semelhante, falar com o outro palavras que sejam suaves, que sejam amorosas. São coisas que nós podemos fazer. São coisas que a gente vai pondo carinho em tudo que fazemos e tudo fica mais fácil. É assim que hoje a gente deixa essa reflexão para vocês. A reflexão da paz. Eu quero ter paz no meu ambiente, mas para eu ter paz no meu ambiente, na minha casa, no meu lar, eu tenho que ter paz interior. É essa paz interior que eu desejo para cada um de nós, que nós possamos sair daqui vibrando paz, vibrando saúde, vibrando harmonia. Deus nos abençoe, que Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso irmão, nos ilumine hoje, agora e sempre. Muita paz para todos. Obrigada. E aí, gente? Todo mundo feliz? Vamos trabalhar? Então vamos. Bom, os livros estarão à venda descendo a escada do lado direito, tá? Vamos fechar os olhinhos, relaxar e agradecer a Jesus por este momento mágico em nossas vidas. Vamos agradecer a Maria, Mãe Santíssima, aos mentores de nossa casa. Vamos agradecer a Moisés, no início deste ano novo judaico, 5.778 anos. Vamos agradecer a ele pela Torá, pelos 10 mandamentos, por todos os ensinamentos que a Torá nos trouxe.
Vamos agradecer a todos os filósofos da antiguidade, ao grande Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. A Platão que escreveu a obra de Sócrates, Aristóteles e sua dualidade, ao grande Hipócrates, pai da medicina. Vamos agradecer a Buda, grande Siddhartha Gautama, em especial ao Buda da compaixão e ao Buda da medicina. Vamos agradecer a Maomé, ao querido profeta Muhammad e a 114 suratas do livro do amor do Islã, o Alcorão Sagrado. Vamos agradecer a Santa Igreja Católica, pois foi ela que fez chegar até nós, 2000 anos depois, os ensinamentos de Mestre Jesus. Dessa forma, vamos lembrar do grande Francisco de Assis, Santo Agostinho, Dom Bosco, o primeiro a trabalhar a interreligiosidade, ao nosso querido São João Paulo II, ao atual Papa Francisco. Lembramos também de agradecer, pelo exemplo, as divas do amor ao próximo. Nossa querida Madre Teresa de Calcutá. E ela, nossa mentora, a grande razão desta casa existir, Evangelho vivo da Bahia, a nossa queridíssima irmã Dulce. Agradecemos a professora Rivaero, também conhecido como Allan Kardec, por esta doutrina que tanto nos conforta e nos ensina que fora da caridade não há salvação. Ao grande médium de Jesus, ele sim entendeu o Evangelho na prática. Nosso querido Chico, lá de Pedro Leopoldo, de Uberaba, das Minas Gerais, o grande Chico das Mães Enlutadas. E já recebendo da pátria espiritual esta cascata de luz que nos cobre, vamos agradecer ao médico de almas, o grande Lucas o Lucano, que, de acordo com alguns autores, reencarnou aqui, no Ceará, pátria do Evangelho, com Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e a ele e a toda a sua equipe, que nós confiamos os trabalhos de cura, de autocura desta manhã abençoada. Vamos recebendo esta luz que vem da pátria espiritual, de todas as cores, todas as frequências, luzes específicas para cada um de nós. Vamos sentindo a luz penetrando pelo chakra coronário, no alto de nossas cabeças, limpando a nossa tela mental contra todos os maus pensamentos. Vamos sentindo o equilíbrio do chakra frontal, a asepsia do laríngeo, a humanização do cardíaco, o equilíbrio do gástrico, do esplênico, o completar de energias no básico genésimo, o ascender de todos os pequenos chakras de nosso corpo espiritual. Agora sim, estamos, como o Mestre disse,
Ele falou: vós sois luzes, e nós o somos. É a autocura. O Mestre disse: vós podeis fazer tudo o que faço, e muito mais. E nós sim o podemos. Vamos sentindo esta energia de cura, caminhando por todos os vasos do corpo, veias, artérias, linfáticos, chegando a nutrir 100 trilhões de células de nosso corpo físico. A cura vem de dentro, vem do espírito para o físico. Receptores de membrana celular trabalhando, organelas citoplasmáticas, mitocôndrias armazenando energia de cura. É o núcleo celular se dividindo de uma forma fisiológica, harmônica, evitando assim o crescimento de nódulos, de cistos, de tumores, do câncer, de metástases. Nós podemos nos curar. E agora, já sentindo a cura, vamos agradecer por ela. A nosso querido Mestre, através do hino de amor, que certamente um dia ainda irá unir todos os povos, todas as raças, todos os credos, todos os países, todas as religiões, enfim, toda a humanidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus, que nosso Mestre nos oriente, nos ilumine e nos abençoe em mais um dia de... Graças a Deus, vamos trabalhar.